Leva os cachorros, por favor. Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo então hoje. Se você não me conhece, meu nome é Carol, sou estudante de medicina da UFPR, eu tô atualmente no 3º ano. Eu vim aqui gravar pra vocês a minha trajetória até conseguir passar em medicina na UFPR. Então, primeiramente, como era a minha vida escolar? Eu estudei em escola particular a minha vida inteira, mas isso não significa que eu estava no mesmo padrão financeiro de pessoas que estudavam em escolas particulares. Por quê? Porque não era minha família que pagava. Tive essa oportunidade, sou muito grata. Então, como eu era como aluna na escola? Gente, eu posso dizer que eu sempre fui muito dedicada. Sempre fui inteligente? Muito longe disso. Eu lembro até hoje que para eu aprender a fazer divisão na escola, na 2ª série, nossa, eu fui a última pessoa a aprender. Eu era péssima, terrível em matemática, depois terrível em física. Eu só fui aprender de verdade no cursinho. Então, assim, eu era muito dedicada sim. Isso vinha principalmente da minha mãe. Minha mãe é professora. Então ela me cobrava demais da conta. Ela nunca admitiu nota baixa, nunca admitiu muito menos nota vermelha. E sempre me cobrava muito para as provas da escola. Sempre que eu fazia uma prova, ela queria já saber a nota, eu tinha que entregar tudo para ela. Então assim, sempre fui muito dedicada durante a escola. Então a minha vida escolar até o ensino médio foi de muita cobrança e muita dedicação. Até que no final do ensino fundamental, no final da 8ª série, eu decidi: quero fazer medicina. Olhei pra minha mãe: mãe, eu quero ser médica. O que ela falou? Filha, então você vai ter que estudar muito. Eu fiquei, porra, mas mais do que eu já estudo. Parênteses, isso jamais é pra deixar vocês angustiados, do tipo: Carol, eu nunca fui boa aluna. Carol, eu nunca estudei, nunca fui cobrada, nunca fui dedicada. Posso, será, pensar em fazer medicina? Pode, com certeza. Isso é só a minha história, mas isso não define como que vai ser a história de vocês. Entrei no ensino médio. E daí? Continuei fazendo basicamente o que eu já fazia no 1º e no 2º ano do ensino médio. O que era? Me dedicar bastante nos estudos, aprender o máximo que eu podia e ir bem nas provas. A diferença é que a minha mãe não me cobrava mais. Por quê? Ela já tinha pegado tanto no meu pé e já tinha feito eu internalizar o meu objetivo, que era: eu quero ser médica. Não vai ser fácil. Eu preciso fazer por mim mesma. Eu tinha consciência que essa era uma batalha minha e que eu ia ter que vencer. Paralelo a isso, tinha um outro problema. Não existia faculdade de medicina na minha cidade. Eu sou de Foz do Iguaçu. Hoje em dia existe a Unila, mas naquela época não tinha nada. A opção mais próxima era ir para Cascavel, cursar medicina na UniOeste. Mas assim, no 1º ano do ensino médio, já veio uma voz na minha cabeça e plantou uma sementinha de Curitiba. Eu não sei por que raios, mas eu decidi que eu queria fazer medicina em Curitiba. Olhei pra minha mãe e falei: mãe, eu quero fazer faculdade em Curitiba. O que ela falou? Mas então estude, filha. Então o 1º e o 2º ano do ensino médio foi assim. Eu estudava bastante, me dedicava bastante pra ir bem nas provas. Mas assim, isso é uma dica valiosa, gente. Tudo no seu tempo. Muita gente às vezes me pergunta no Instagram, tipo: ah, Carol, eu quero fazer medicina, o que será que eu já começo a estudar? Será que eu já começo a estudar biologia celular? Não, gente. Se dedica nas matérias da escola, porque você vai precisar delas para passar no vestibular, para começar a fazer medicina e aí então estudar a tal da biocel, a tal da bioquímica. Então calma. Pois bem, falei que nos 2 primeiros anos eu não estudava forçadamente pensando em vestibular. Mas assim, desde o 1º ano do ensino médio eu já comecei a prestar alguns vestibulares. No 1º ano eu lembro que eu prestei o PAS da UEM. Mas Carol, porque porra, se você já tinha decidido que você queria ir pra Curitiba, por que você prestou numa faculdade de Maringá? Você bem sincera? Sei lá. Eu prestei o Enem também. Esses vestibulares desde o ensino médio tinham outra função pra mim. Não era fazer pra passar, fazer pra saber matérias de vestibular. Era o seguinte: começar a controlar tempo, a controlar nervosismo, a controlar ansiedade. Desde criança eu sofro com ansiedade. Controlar fome, controlar a vontade de ir no banheiro, enfim. Essa era a função. Tanto que, quando chegou a minha época de prestar vestibular pra valer, eu não tinha problema com tempo, eu tinha problema com nervosismo e ansiedade sim, mas me ajudou a saber como que era o processo de vestibular, como que era, tinha que sentar na cadeira, tinha que ficar quieta, tinha que esperar. Já sabia como funcionava. Então assim, o foco definitivamente não era passar. Mas, como consequência, vieram algumas aprovações. Eu lembro que eu consegui passar em Direito na PUC, consegui passar, acho que no SISU da UFPR em Engenharia Florestal. Consegui também Engenharia Química na PUC
Tudo assim, uma coisa nada a ver com uma coisa, assim, tudo desconexo. E consegui enfermagem na UniOeste. E finalmente então veio o terceirão, veio agora pra valer, agora é terceiro ano do ensino médio, agora eu tenho que fazer vestibular e se eu passar já vou começar a cursar o meu sonho. E antes de falar especificamente como que eu estudei no terceirão, eu vou contar paralelamente uma outra história pra situar vocês de como nada foi muito fácil. Eu sabia o quê? Que eu queria fazer faculdade em Curitiba, mas assim, como que eu ia morar em Curitiba? Como que eu ia me manter? Eu não tinha a menor noção. Hoje eu tenho noção que a minha mãe, com salário de professora, jamais ia conseguir manter uma casa lá em Foz e uma casa aqui em Curitiba. Ela tinha consciência de que ela não ia conseguir. Mesmo assim, ela nunca diminuiu meus sonhos, ela nunca fez eu sonhar mais baixo. E, nossa, eu sou imensamente grata. Vocês vão perceber ao longo desse vídeo que se tem uma pessoa que eu sou muito grata, foi a minha mãe. Voltando aqui, naquele ano ia acontecer um concurso do estado para professor. E a minha mãe se inscreveu para Curitiba. E ela estudou muito. Se ela não passasse, não ia ser possível. Carol, que loucura! Vocês iam se mudar para Curitiba sem você nem ter passado na faculdade? Sim, por quê? Se eu fosse aprovada naquele ano do terceirão, a gente viria para Curitiba e eu iria fazer faculdade. Se eu não passasse, a gente viria para cá e eu teria a oportunidade de fazer cursinho aqui em Curitiba, que era assim, um sonho master para mim, porque foi sempre muita insegurança. Eu estudando lá em Foz e vendo as pessoas estudando aqui em Curitiba, hoje em dia eu entendo que não era a realidade, mas na minha cabeça, as pessoas que estavam tendo a oportunidade de se preparar em um cursinho daqui iam ter muito mais conteúdo, iam ter muito mais oportunidade, iam estar na minha frente na hora de prestar o vestibular. E isso me deixava muito insegura. Bom, voltando aos estudos, no terceirão era outra conversa. No terceirão, meu foco, eu respirava vestibular. O material da minha escola daí já mudou. Então já era um material de cursinho, bem focado para vestibular. Então eu fui acompanhando tudo pelo material mesmo. Eu assistia às aulas, eu resolvia os exercícios das aulas, eu ia tirar dúvida de exercícios, eu fazia os simulados da escola. Quando foi chegando mais pro final do ano, eu fui pegando provas de vestibular de todas as faculdades de medicina de Curitiba e fui resolvendo por mim mesma. Notem que eu sempre falo faculdades de Curitiba, porque eu nunca falei da UFPR. Porque, gente, eu juro por tudo, eu nunca me achei capaz de cursar medicina na UFPR. Eu nunca achei que eu fosse realizar isso, assim. Então, o meu sonho maior era cursar medicina na FEPAR, que é a Faculdade Evangélica do Paraná, aqui em Curitiba, e na PUC Paraná. Não que essas faculdades sejam menos que a UFPR, muito pelo contrário, era o meu maior sonho na época. Mas, assim, é um pouco mais fácil passar em medicina nas faculdades particulares que na única faculdade pública de medicina de Curitiba. Tá, estudei no terceirão, o que aconteceu? No final do ano, não passei em nenhuma. Em nada. No que eu cheguei mais perto, na FEPAR. Outro parênteses, você ia ter dinheiro pra pagar a mensalidade de uma faculdade particular em Curitiba? Não, claro que não, mas eu não tinha muita noção na época. Eu tinha, assim, certeza que eu ia conseguir FIES 100% e ia dar tudo certo quando eu me formasse. Eu ia pagar, mas depois eu já ia estar formada, já ia estar médica, feliz, ia trabalhar e eu ia pagar essa faculdade. Pois bem, daí chegou o ano de eu ir pra Curitiba. Não tinha passado em nada, então eu sabia que eu ia fazer cursinho. Mas eu tava, gente, extremamente feliz por fazer cursinho. Eu queria muito fazer cursinho em Curitiba. Daí o que eu fiz? Conversei com o coordenador da minha escola, pedi pra ele ligar pro cursinho aqui em Curitiba e pedir um descontinho pra mim. Consegui um desconto, nossa, facilitou muito. E viemos pra Curitiba. Chegamos aqui, alugamos uma casa, era longe pra caramba do cursinho, mas tinha um ônibus que chegava super rápido. Pra quem já é de Curitiba, Centenário Campo Comprido, ia pela Canaleta, eu pegava no terminal do Centenário, ou seja, o último ponto, e descia na Praça Osório, perto do cursinho. Isso dava mais ou menos meia hora, 40 minutos de ônibus, e pulando uma boa parte, chegou no meu primeiro dia de cursinho. Que loucura, mas assim, chegando lá, eu sentei, eu olhei aquelas pessoas, e aí me caiu a ficha. Pensei, cara, eu tô no mesmo lugar que essas pessoas, eu tô tendo a mesma oportunidade, tô assistindo as mesmas aulas, a gente tá todo mundo no mesmo patamar. Então aquilo que tinha na minha cabeça de não, impossível passar na UFPR, daquele dia eu cheguei em casa e falei pra minha mãe, mãe, eu vou fazer o UFPR, eu vou passar na Federal, eu não vou fazer outra faculdade. E o que ela falou, gente? Nesse ponto dos vídeos você já sabe, estuda, minha filha. A forma como eu me preparei, como eu estudei naquele ano de vestibular é um assunto que eu quero trazer mais detalhado em outro vídeo, senão esse aqui vai ficar gigante. Mas assim, adiantando, eu chegava no cursinho por volta das 7 horas, a aula começava por volta das 7h10,
Assistia a aula, assistia a todas as aulas. Eu não faltava em nenhuma. Aí a aula da manhã terminava por volta de 12h15. Ia almoçar, voltava correndo pro cursinho. Começava a fazer todas as questões do dia. Ia embora por volta das 7, 7h30. Chegava em casa por volta das 8. Mas fiquem tranquilos que tudo isso eu vou trazer em outro vídeo. Pulando mais um bom tanto de meses, chegaram os vestibulares do meio do ano. Passei 2 faculdades. A Faculdade Pequeno Príncipe, que eu passei, foi minha primeira aprovação em medicina. Foi muito feliz, isso me deixou muito aliviada, porque veio na minha cabeça que eu tava seguindo o caminho certo, que o que eu tava fazendo até então tava dando resultado. Isso me deu muito gás pra continuar. E veio o vestibular da PUC, foi a outra que eu prestei. E daí veio um grande rolê com esse vestibular da PUC. Não passei de primeira chamada, mas fiquei em uma boa classificação na lista de espera. Fiquei em 25º. Falei, beleza, ótima classificação. Geralmente roda esse tanto a lista, mas assim, ainda quero fazer o FPR. A questão é que, ao mesmo tempo, começou a crescer assim uma ideia na minha cabeça, tipo, meu, você já tá cansada, por que você não faz a PUC mesmo? Ó, já tá tão perto, chega. E no cursinho, óbvio, não faltei um dia, mas assim, fiquei esperando sair a lista de espera. Saiu o resultado da lista de espera. Quantas pessoas foram chamadas? Exatamente 25. Olhei a lista de espera, olhei 2 vezes, olhei 3 vezes. A minha mãe, o que aconteceu? Eu falei, cara, meu nome não tá aqui? Não, mas como assim seu nome não tá aqui? Não, quantos foram chamados? 25? Mas, assim, a gente ficou totalmente sem entender o que tinha acontecido, mas eu tinha passado em 25º, chamaram 25 pessoas e meu nome não tava lá. No fim das contas, a gente descobriu o quê? Que eles tinham errado o gabarito de uma questão. E daí eles tinham refeito toda a lista de espera, porém, pessoas que já tinham sido chamadas não foram reclassificadas nada. Mas as pessoas da lista de espera deu uma bagunça total e eu acabei saindo da lista. Com tanta raiva, mas eu peguei tanto ranço da PUC porque, poxa, depois que já tinha sido divulgado o resultado do vestibular, eles mudarem toda a lista. Mas enfim, mesmo assim, como eu já tava nas próximas da segunda chamada da lista de espera, eu fui na PUC dar uma olhada em FIES. O que é que aconteceu, gente? A melhor condição foi um FIES de 70%. Em medicina, na PUC, isso se traduz a mais ou menos, eu teria que bancar por mês R$2.000 a R$3.000. Gente, isso era quase o salário de professora da minha mãe. Como é que a gente ia fazer para pagar aluguel, para comer, para se transportar pela cidade? Não tinha a menor condição de eu fazer faculdade particular, mesmo com FIES. Aí sim caiu a ficha de verdade, que se eu quiser fazer medicina, é só o FPR, não tem pra onde fugir. Vocês podem se perguntar, mas por que você não prestou outras provas só pra se preparar, só pra treinar? Porque, gente, eu já tinha feito tanta prova durante o meu ensino médio que treinar tempo, treinar nervosismo não era mais uma necessidade pra mim. Mas assim, se pra você tá focado, eu quero só o FPR, mas vai acontecer alguns vestibulares anteriores, vai acontecer PUC, vai acontecer Pequeno Príncipe, UP, tenta! E vai com outro foco, vai com foco. Isso aqui é pra eu ver as questões, é pra eu ver como cai, é pra eu treinar o tempo, pra não acontecer do fiscal falar, falta 10 minutos pra terminar a prova, tu ainda nem começou a passar pro gabarito, pensa no desastre. Então assim, se é uma necessidade sua, então você preste outras faculdades. Pra mim, naquele momento, não era mais. Encurtando toda a história de métodos de estudo, de como eu me preparei, enfim, chegou o dia da primeira fase. Gente, aquele dia eu acordei, eu já não tinha dormido direito à noite, então se eu falar que eu acordei muito bem, já tô mentindo. Dormi muito mal, porque realmente eu sou muito ansiosa. Tomei meu banho, tomei meu café, vesti a minha camiseta de cursinho, porque isso me dava, assim, é super psicológico, mas me dava uma confiança a mais. Fomos eu e minha mãe pra PUC, era lá que eu ia fazer a primeira prova. Cheguei lá super cedo, almocei no Subway, deu tempo de abrir os portões, já tava eu entrando. Eu saí confiante. Eu não saí achando que eu fui super bem, tendo certeza que eu tinha passado, mas eu não saí achando que eu fui mal, porque não tinham muitas questões que tinham me gerado dúvidas. Chegou a noite e saiu o gabarito. Gente, eu acertei exatamente o corte do ano anterior. Ou seja, se o corte aumentasse uma questão, eu já tava fora. Mas assim, no dia seguinte eu já tava eu no cursinho estudando pra segunda fase. Porque se viesse uma segunda fase, eu já ia estar me preparando. Quando eu comecei a estudar pra segunda fase, gente, aí outro desespero, porque eu nunca tinha me preparado pra segunda fase. Eu nunca tinha escrito uma questão discursiva durante o meu ano de cursinho. Isso foi um erro. Foi muito tempo de estudo. Na época da segunda fase, eu lembro que eu voltava pra casa só quando o cara fechava a sala de estudo do cursinho. Isso era por volta de umas 9, 9h30 da noite.
pegava ônibus e voltava pra cá. Beleza, acordei, fui lá fazer a segunda fase. E o que que aconteceu? Eu saí da prova totalmente diferente da primeira fase. Porque eu saí muito confiante. Eu saí assim, acho que eu passei, mãe. Foi muito bom, porque a próxima pegadinha da UFPR, gente, vocês não estão preparados. A UFPR fez a bênção de falar que ia divulgar as notas da segunda fase à meia-noite, do dia 24 de dezembro pro dia 25 de dezembro, véspera de Natal. Ou seja, gente, a minha família tem a tradição de todo mundo abrir os presentes à meia-noite. Então, assim, à meia-noite tava todo mundo abrindo os presentes, todo aquele clima super feliz, e eu com uma cara assim, agora tá saindo o resultado do vestibular, mas eu não quero olhar, porque se eu não passar, eu não quero chorar aqui na frente de todo mundo, porque eu não quero que ninguém além da minha mãe saiba. Era por volta de umas 2 horas da manhã, a hora que eu decidi ir lá pro meio do mato e abrir o resultado. Abri o resultado e assim, comparando com o ano anterior, a minha nota tinha sido muito boa. Então nesse momento eu já tava surtando de felicidade, tá? E chegou o dia 12 de janeiro, que era o dia que a UFPR ia divulgar os resultados no banho de lama. O que eu fiz? Foi eu e minha mãe pra um shopping do outro lado da cidade. Ficamos lá a manhã inteira. Daí a gente saiu do shopping, foi no McDonald's a pé, lá perto do shopping pra almoçar. Deu o horário de olhar o resultado. Tinha sido divulgado o resultado. Mas, gente, eu sou cagona demais pra essas coisas. Eu não tenho coragem de olhar. Não tinha coragem de ver o resultado. Até que recebi uma ligação falando que eu passei. E, gente, foi o McDonald's mais feliz da minha vida. Foi o melhor almoço da minha vida. Assim, tinha gosto de medicina na UFPR. Tinha gosto de tudo que eu fiz até agora deu certo, que foi um dever cumprido. Então, gente, o que eu queria trazer com esse vídeo? Compartilhar um pouco da minha história com vocês e inspirar vocês. Eles a sempre estarem batalhando pelo sonho de vocês, seja ele passar em medicina, seja ele o que for, é um sonho de você e só cabe a você. Nunca é fácil, mas quando a gente alcança, eu juro, você vai olhar pra trás e vai ver que tudo valeu a pena. E vai ter a sensação de que se não tivesse dado certo naquele dia, você teria feito tudo de novo pra estar vivendo essa sensação. Eu vou deixar aqui meu Instagram pra vocês acompanharem mais de perto como é o meu dia a dia, vivendo esse que era o meu sonho. Se inscreva aqui no canal, que o próximo vídeo vai ser sobre como eu estudava pro vestibular. E é isso, gente. Depois eu volto aqui com mais vídeos e mais histórias. Um beijo!